Boa tarde, queridos irmãos, nesse instante que nos reunimos novamente, neste momento especial de prece no Lar Fabiano de Cristo, onde nos chega aí o mês de dezembro, os primeiros dias do mês de dezembro, primeiros dias de um mês e o último mês de um ano. Que muitas reflexões já fizemos neste momento de prece, e vejo que especialmente nesse mês nós temos uma virtude importantíssima para nós podermos refletir sobre o nosso ano de vida, de trabalho, de esforço e, se Deus quiser, de crescimento. A tolerância que nos chega como a grande lição do mês, para nós refletirmos o quanto fomos tolerantes e o quanto fomos tolerados. Que a tolerância seja uma presença nas nossas vidas, porque só através dela nós conseguiremos entender a importância das relações, a importância de cultivar a amizade, o amor, acima de tudo o respeito, a benevolência, a aceitação daquilo que não acontece exatamente como nós queremos, mas que com certeza guarda ali uma grande lição para todos aqueles que vivem determinados momentos. Que Deus, que Jesus, que todos os irmãos espirituais da casa de Fabiano de Cristo, que nos guiam e orientam, possam estar conosco neste momento de prece. E para a nossa reflexão de hoje, nos vem através do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, Chico Xavier, a lição 178, Adversários e Delinquentes. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vistas contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possa abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum cargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha dos nossos ideais. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo ao prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar
das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deve instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho, sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não esqueceu de acrescentar: dá conta da tua mordomia. Emmanuel. Então, o que ele nos diz, né? Quando ele nos fala aqui do Evangelho de Lucas, ele nos faz a seguinte reflexão: cuida do que te foi confiado, né? Seja responsável pelos atos familiares, pelos atos nos ambientes de trabalho, da empresa que a gente trabalha e que garante o emprego, não só o nosso, mas de todos aqueles que ali também vivem e usufruem. Nós precisamos estar atentos ao dia a dia, às situações que a vida nos coloca. Esse capítulo vem nos dar a luz, né? Uma luz a essa passagem evangélica, da importância da gente compreender essa reconciliação. O que é essa reconciliação? É o bem viver, né? É respeitar a opinião do outro, desde que essa opinião não seja prejudicial àqueles que estão no nosso entorno. A gente não pode simplesmente imaginar, não vou discutir, e ver ali um prejudicando o outro, como o próprio texto diz. Se você vê que um vai até a fogo no prédio que você mora, você não pode simplesmente dizer, não quero criar problema com ele e vou me abster de comentar. Não, a gente precisa atuar. Por que a gente precisa atuar? Por que a gente precisa falar? Por que muitas vezes a gente precisa talvez elevar o nosso pensamento em prece numa situação que as opiniões divergem? Porque nós precisamos pensar no bem coletivo. É para isso que nós evoluímos. A nossa caridade, ela precisa ser coletiva, ela precisa pensar no bem-estar de todos e não apenas no nosso bem-estar, e não apenas nas nossas atitudes. Que as nossas atitudes possam refletir no bem geral daqueles que nos rodeiam, daqueles que vivem conosco e também daqueles que muitas vezes a gente se sente incomodado, né? Com situações de mãe para filho, de filho para pai, de mãe e pai, de amigos, de irmãos. São oportunidades que nós temos de crescer com a opinião do outro e também proporcionar ao outro crescimento, né? Essa passagem, o objetivo é nos mostrar a importância da reconciliação neste momento que estamos lado a lado, né? Reconciliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes diárias, a divergência de pensamentos quando um pensa sobre o mesmo assunto de forma diferente. Tudo tem um propósito e não devemos fugir das lições que a vida nos coloca. Devemos limpar o nosso coração de qualquer sentimento com os nossos contraditores, pois sabemos que a vida continua e os desafetos permanecem conosco enquanto esses sentimentos não forem purificados, não forem melhorados. Não adianta fugir, né? Às vezes a gente gostaria de se ausentar simplesmente com os contraditores, se ainda não temos condições de conversar ou talvez de aceitar, porque pode nos parecer algumas vezes que nós temos razão, mas só o tempo vai mostrar tanto para nós quanto para os nossos contraditores, quem na realidade tem razão daquilo que está fazendo. O nosso guia são as leis divinas. Sempre que uma atitude estiver contrária a essas leis, nós devemos parar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e todos aqueles que nos cercam, pedindo amparo para nós ou para aqueles que agem de maneira contrária.
porque só observando as leis divinas, que são as leis que regem a nossa evolução, é que nós saberemos se estamos no caminho certo ou não, na busca, para nos desenvolvermos, tanto a nós como aqueles que nos cercam. Que as dificuldades de relacionamento possam ser a grande oportunidade que nós não iremos deixar passar, que nós iremos aproveitar esse momento que caminhamos junto com essas situações diante de irmãos que convivem no nosso dia a dia e que dificultam o nosso dia a dia. Que através da prece, que através da força que Jesus nos entrega para vencer essas tarefas, nós possamos melhorar a situação. Se não conseguirmos vencê-la, que pelo menos ela melhore, que o estágio dela se avance no sentido da evolução de todos nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos oriente e abençoe os nossos dias. Que assim seja.